Obrigado pela entrada. Quero dizer que teríamos problemas técnicos por conta dos problemas de áudio, então veja a entrevista totalmente gravada. Salve, salve galera! Sejam bem-vindos ao canal Soccer and Travel, um podcast onde nós vamos falar sobre futebol, envolvendo o cotidiano, geografia, viagens e etc. Nós vamos fazer vídeos interessantes sobre, falando com vários especialistas, youtubers e pessoas que Certo, certo. sabem sobre futebol, onde iremos debater sobre várias coisas, nossas posições, através de debates com perguntas. O convidado de hoje nós vamos falar com o professor da PUC e um nome interessante, bem forte no futebol de Campinas, que assim como eu torce por um dos clubes da cidade, sendo eu pontepetano e ele torcedor do Guarani, vamos falar sobre um pouco sobre cada assunto do momento. O senhor Stefano Senemigual pode se apresentar, senhor? Ah, não. Opa, pois não, Rodrigo. É um prazer estar aqui na estreia do seu canal. Fico muito feliz. Já acompanho o Coruja FC no YouTube há algum tempo, né? Fui professor do Rodrigo há algum tempo atrás, lá na faculdade de Geografia, e gosto muito de futebol, sou um curioso a respeito do tema, né? E vamos discutir aqui da melhor maneira possível, né? Fazer um ping-pong legal, né, Rodrigo? Entre um bugrino e um ponte pretano, né? Bom, vamos à primeira pergunta. Como a rivalidade entre os dois times principais de Campinas, que é a Ponte Preta e o Guarani, times que nós dois torcemos, ele é visto na visão de cada um do torcedor, né? Bom, acho que essa pergunta é importante, somente porque, como eu torço para a Ponte, sabe que a minha visão é que eu gosto do meu time, muito da questão que ele é um clube que tem um dos mais velhos do Brasil, tem uma torcida apaixonante, estádio construído com as mãos e tudo mais. Vamos ver um pouco a sua visão e como você trata isso, né, Stefano? Hoje em dia as coisas estão bem diferentes do que eram lá atrás, né? Não é querer romantizar o futebol, né? Mas as coisas são diferentes. Foi-se o tempo em que a gente tinha jogadores formados aqui e a gente aprendia a ter rivalidade desde pequeno, desde as categorias de base, né? Hoje em dia os jogadores eles vestem a camisa, o time que paga mais, que oferece um novo contrato, eles vão embora e acaba aquela rivalidade que em alguns momentos era sadia, em alguns momentos era violenta, que existia lá nas décadas de 50, 60, 70, né? Hoje em dia, a maioria dos jogadores ficam aqui uma ou duas temporadas no máximo e vão embora, né? Não conhecem a história do Guarani, da Ponte Preta e da rivalidade desses dois times, né? Sim, sim, são jogadores que acabam usando o Guarani e a Ponte Preta como trampolim, né? Eles vêm para cá para passar algum tempo, para que um olheiro consiga levá-los para um time maior, né, de Série A do futebol brasileiro ou para fora do Brasil, né? Enfim, a gente acaba ficando dependente de empresário e no fim acaba virando time de aluguel, né? A gente fica aqui refém dessa nova condição do futebol que se impôs após a Lei Pelé, né? Bastante interessante é a questão das categorias de base, por exemplo, jogadores como Ivan, na Ponte, o Julião Naldi, vai, e tem também a Ah, questão entendi. do jogador que do Guarani, por exemplo, o Júnior Tadinho, o Davó. Há jogadores que parece que ainda conseguem meio que usar a base, meio que se formar lá. Lembra do Emerson do Barcelona? Por ele tá aí. Uhum. Então acho que não é só muito essa questão só da romantização. Tem jogadores que eu acho que tem um pouco esse perfil de estarem mais próximos à base, sabe? Então, deu. É,
Então, os jogadores que vêm das categorias de base acabam absorvendo isso porque eles passam anos ouvindo o mantra da rivalidade, né, de que não tem que aceitar, etc. Mas logo esses jogadores das categorias de base vão embora, né, e acabam sendo substituídos por outros jogadores que não têm esse estigma da rivalidade, né? Você falou do caso do Ivan da Ponte Preta, é o caso do Davó no Guarani, o caso do Ludic no Guarani, que marcou gol no último derby, ele comemora com muito entusiasmo, né? Porque ele foi forjado na base e aprendeu essa rivalidade. Né? Agora, os jogadores que vêm de fora, vêm de outros estados ou de outras cidades do interior de São Paulo, não sabem como é que é essa rivalidade. Né? E aí as coisas acabam se perdendo, né? O amor à camisa vai indo embora e acaba ficando o amor ao dinheiro só, né? Eu acho que sim, né? Ou não, né? É uma forma de se analisar isso. Se a gente for parar para analisar que o futebol está menos amador no sentido de fazer por prazer, mas mais profissional, né? Então nós temos profissionais agora que vêm, defendem o Guarani, defendem a Ponte Preta, cumprem com seus contratos, né? Devem ser remunerados por isso e estão alheios a essas questões extracampo, né? Isso fica para a torcida, fica para os dirigentes, né? Eles têm que entrar lá e fazer o trabalho deles, né? São formas de se analisar. Como cada vez mais o futebol se apresenta como um negócio, né? Um business, a gente acaba ficando refém do que era aquele futebol clássico, né? O que era o romantismo pelo futebol, né? Não sei, talvez as novas gerações aí interpretem melhor essas questões do que a gente que já está um pouco mais velho, né? Quanto à questão dos estádios, eu já vou lá, tipo, sei lá, desde 2006, se eu não me engano, com o Ponte de Fortaleza. Eu gosto de ir ao estádio, vou até hoje no estádio da Ponte, conhecer outros estádios, eu acho legal essa prática, e você? Ah, sim, eu vou ao estádio desde 96. Desde 96. Mas quando eu digo essas novas gerações, você é de uma turma, Rodrigo, que frequenta estádio de futebol. A gente tem as novas gerações agora de crianças que sabem escalar o time do Real Madrid, o time do PSG, de goleiro à ponta esquerda, e nunca foram ao estádio de futebol, né? Então é isso que eu falo. As pessoas, essa nova geração está habituada a escalar o time no PlayStation, né? No jogar FIFA tal, e não foram ao estádio. É uma nova relação que surge do futebol, né? Uhum. É, sim, acho que é mais ou menos isso, né? Aí eu fico com essa questão, como o senhor enxerga essa questão de rivalidade, sabe? Essa questão da Ponte Preta e o Guarani, como que, tipo, hoje em dia os jovens torcedores veem a questão do estádio. Eu acho uma coisa interessante saber sobre isso. Até, senhor, não, por favor, Rodrigo, somos colegas aqui. Eu acho que essa nova geração enxerga de uma maneira diferente, né? É uma geração que talvez muitos não tiveram hábito de jogar bola na rua, né? Ou num campinho de terra, ou numa praça perto de casa, né? Então isso faz com que a própria relação com o futebol seja diferente, com o time seja diferente, né? Enfim, não vamos querer ser anacrônico aqui, né? A gente está fora do nosso tempo, né? Estamos em 2022 quase e é a molecada que dita as regras do jogo, né? Ah, é, né? Enfim, o Né? que será que sobra do futebol, sabe? Acho que da Ponte Preta eu não vejo mais o time desde, sei lá, aquele título de 2012, não sei. Eu lembro da época que tinha títulos melhores, o time era melhor e tal. Sobra a saudade, né? E os feitos, né, dos jogadores mais antigos, né? Os times de Ponte Preta e Guarani, lá do final da década de 80, começo da década de 90, né? Que a gente tinha grandes jogadores, grandes times, mas se você coloca esses jogos para a molecada ver hoje, elas acham que é um futebol de pouca força, é um futebol lento, né? Enfim, são gostos, né? Não dá, é difícil dizer se está certo ou se está errado, né? É complicado isso. Mas assim, eu acho que Campinas merecia pelo menos ter um time na primeira divisão. Sei lá, os anos dois numa cidade grande também na segunda é meio chato. Mas eu acho que isso é fruto também do calendário brasileiro, né? Então, numa primeira divisão que só cabem 20 times, e desses 20 times a gente tem 12 que são praticamente cativos, né? Os quatro de São Paulo, quatro do Rio, dois de Minas e dois do Sul.
sobra pouco espaço para que Ponte Preta e Guarani estejam entre os 20 da primeira divisão, né? E daí começam a surgir novas forças no Nordeste, times do interior de São Paulo muito bem estruturados, com patrocinadores fortes, né, que é o caso do Red Bull Bragantino. Daí começa a surgir Cuiabá, Manaus, etc. Ou seja, as 20 vagas da primeira divisão vão ficando muito difíceis de serem conquistadas, né? Infelizmente, acho que hoje em dia, sei lá, você tá vendo muito esses times grandes crescerem. É o caso do Brusque, do Manaus que você falou, agora do Cuiabá, do Uhum. Bragantino. Realmente, você vendo esses desenvolvimentos, hoje em dia os que sobraram ficaram para trás. Então, são times que não têm muita tradição, né? E que começam a surgir com força de empresários e acabam virando, aí sim, verdadeiros times de aluguel, né? É o caso do Oeste, que era de Itápolis, foi parar em Barueri, né? O Bragantino, que tinha uma história muito bonita e foi desconfigurado, né? Mudaram cor do uniforme, mudaram símbolo, mudaram nome, mudou tudo, né? Enfim, Ah, é que assim, tipo, eu acho interessante esses times, porque tem alguns que tem brincando de grandes ricos e tal, que compram um time, tipo, e tenta, sei lá, ser um bom. é, sem dúvida, mas o time que está lá, né, brigando agora para classificar para a Libertadores, é o Bragantino ou é o Red Bull? É isso que eu me questiono, entendeu? Se tirarem do Guarani o verde e o branco, o nome do estádio, mudarem a cor da camisa, eu vou estar torcendo para um outro time. Então, aí que eu falo do ser romântico, né? Talvez seja melhor a gente ficar sofrendo ali como o Bugrino, Ponte Pretano, na arquibancada de cimento grosso, né? Tomando chuva, indo ver jogo ruim, vendo jogador perna de pau tal, mas ainda assim é o Guarani e a Ponte Preta, né? Não é um clube que foi comprado e está todo maquiado, né? Eu não sei, mas aí é a minha opinião, né? Tudo é uma questão de ponto de vista. Olha, assim, eu até concordo, sim, tipo, é chato essa coisa do clube ser comprado e tal. Até a Ponte acho que chegou a ser comprada por esse grupo. Mas enfim, eu acho interessante, sei lá, dos clubes virarem times e empresas, assim, terem grandes dinheiros. Tipo, aqui em Campinas, que é uma cidade grande, seria legal ver a Ponte, o Guarani, sei lá, serem clubes e empresas. O que você acha disso? Tem, tem projetos tramitando, né, de clubes e empresas acontecendo aí, né, para transformar os clubes em empresas. Eu acho o seguinte, desde que o clube não seja desfigurado, eu não vejo problema. A gente tem casos no passado do Palmeiras com a Parmalat, do Corinthians com o MSI, né? As empresas vêm, conquistam títulos e quando param de lucrar, né, de ganhar em cima do time, elas vão embora e daí o clube fica perdido. Então, isso sempre existiu, as tais parcerias, né? O Guarani fez umas parcerias aí também, um tempo atrás. Enfim, agora, sendo mantido o nome, a camisa, o estádio, as cores, eu não me importo. Desde que o dinheiro não seja sujo, né, não venha de fontes ilícitas, eu não vejo problema. Ah, sei lá, cara. Tipo, a América tava querendo fazer isso. A América foi comprado por um grupo americano, não Qual sei, alguma coisa América? assim. O América de Minas. Ah, Por é? quê? Não estava sabendo disso, É, não. mas enfim, é mais ou menos isso. Vou ver agora a segunda pergunta. O que Hum. eu acho interessante é qual que seria, tipo, o futuro da rivalidade com a aquisição de novos estados sempre especulados? Porque pelo que eu li, a Ponte Preta e o Guarani iam mudar a participação, se não me engano, dos estados, que é uma rivalidade bem Uhum. próxima. Mas enfim, É coisa e de eu não menos de um sei, estavam quilômetro, né? pensando em 2 quilômetros, eu não sei. Aí vamos fazer dois estados, o Hum. Guarani e a Ponte. Aí eu queria perguntar qual que é a sua opinião sobre isso. Eu não sou muito bom com isso, acho que Ponte é no Paineiras e o Guarani eu não sei onde que é. Bom, diga a sua opinião, eu acho. Sim, olha, essa história da ponte para o Paineiras eu sinceramente não conheço. Eu já ouvi falar da possibilidade da ponte ir para o Eulina, né? Eulina, né? Ali do lado da Anhanguera. Ah, tá.
Aí eu vi o projeto do estádio da Ponte ali na beira da Anhanguera, onde hoje é o centro de treinamento da Ponte Preta, né? Ah, enfim, ali para a Ponte Preta talvez não seja tão ruim, porque é uma área bem povoada de Campinas, é uma área residencial, tal, mas está próxima à rodovia. O projeto do estádio do Guarani, que foi lançado há pouco tempo atrás, é uma área já bem mais distante e aí a gente tem que ver como é que as coisas vão ser feitas, né? Mas a proposta é que seja no entroncamento da rodovia dos Bandeirantes com a Magalhães Teixeira, né? Ali atrás do que é o posto de polícia da rodovia dos Bandeirantes, quilômetro 87, 82, por ali, entre o quilômetro 80 e 90 da rodovia dos Bandeirantes, antes do pedágio. Veja, para o campineiro, né, e ver o estádio, e ver um jogo nesse estádio bem distante, né, a gente está quase numa região que é Indaiatuba, que é Itupeva, né, é distante do centro de Campinas. Então, isso talvez afugente as pessoas do estádio, né? O estádio do Guarani e o da Ponte está ali próximo à Princesa do Oeste, né? É o centro expandido de Campinas. Agora, se a gente for parar para pensar e considerar não só o futebol, mas outras formas de se obter recursos com o estádio, pode ser algo muito vantajoso, tanto para o Guarani quanto para a Ponte Preta. Veja, o Guarani está querendo fazer no entroncamento de duas rodovias, a Ponte Preta na beira da Anhanguera. São locais muito interessantes para que outras pessoas de outras cidades venham, consigam chegar com facilidade ali, né? E também ir embora com facilidade, no caso de shows, no caso de outros eventos que não um jogo de futebol. Daí a gente pode estar vendo os clubes dando um salto e conseguindo ter outras fontes de riqueza que não só o futebol. Não sei se a gente pode fazer um comparativo, mas se a gente pegar, por exemplo, o Palmeiras e o Corinthians. Eu já tive a oportunidade de conhecer os dois estádios. O estádio do Corinthians... Felizmente eu nunca fui no estádio do Palmeiras. Do Corinthians eu já conheci, porque eu fui assistir um jogo, mas o do Palmeiras até hoje eu não conheci, tá? O do Corinthians é um estádio belíssimo, né? Muito bonito, todo com granito, mármore, em cada mictório tem uma televisãozinha lá para você continuar acompanhando o jogo. Só que ele está em uma região muito distante do centro de São Paulo, né? O acesso a ele é muito difícil. Então isso acaba dificultando a possibilidade dele receber shows, né? Eventos de maneira geral. Já o estádio do Palmeiras, ele é extremamente simples. Ele é todo com um bloco de concreto, não tem luxo nenhum, mas ele está muito bem localizado, né? Próximo a shopping, próximo a marginal, próximo a estacionamento, né? Então tem facilidade ali de acesso para as pessoas. Veja, a maioria dos shows, dos grandes shows que a gente tem em São Paulo, hoje em dia já não são mais no Morumbi, como eram lá na década de 90, nos anos 2000. Hoje em dia são lá no campo do Palmeiras, que é melhor localizado que o Morumbi, por exemplo. É legal esse negócio da rivalidade. Por exemplo, eu nunca fui no estádio do Guarani. Eu queria um dia ter ido, mas eu nunca fui. Já passei lá no vídeo e tal, mas eu nunca fui no estádio do Guarani. Eu tô um pouco de medo que questão tipo torcida Não? e tal. Nossa, eu já fui no da Ponte algumas vezes. Inclusive na torcida da Ponte eu já fui. É assim, eu posso tentar ir com a minha camisa do Canal Coruja, ver se dá certo, mas não, que é meio estranho, né? Vamos Fui marcar no- sim, agora no final do ano vai ter uns jogos bons aí, vamos marcar sim. Tá, eu prometo que eu não conto. Mas aí, e se você encontra com algum ponte pretano, algum bugrino que viu teus vídeos aqui e sabe que você é ponte pretano? É, aí tem que ver, né? Sei lá. Deixa eu ver o que é pra fazer, sabe? Não, daí eu converso com eles, a gente vai para um lugar mais escondido, fica tranquilo. É, mas voltando assim ao estádio do Corinthians, eu assim, fui lá pra assistir Canadá e Austrália na Olimpíada de Uhum, 2016. Infelizmente eu não pude assistir a Copa do Mundo, que era o que eu queria uhum. assistir. Foi um jogo legal, foi 2-0 pro Canadá, gol da Sinclair e da outra que eu não conheço. É um jogo legal, o futebol feminino é bem interessante, eu sei. Eu não lembro. Eu fui ver um do masculino, era África do Sul e não lembro que era no mesmo horário do jogo do Brasil, inclusive o pessoal ficava comemorando os gols do Brasil que estavam saindo em outro lugar. É, tipo assim, tipo.
Ah, aqui em Campinas não traz muita seleção, mas como que Muito. foi Cuba e África do Sul que vieram aqui pra treinar, jogar. E, sei lá, teve algum jogo, por que não vem seleções jogar aqui? Isso é legal. Não, o, o único jogo de futebol, né, que a gente teve aqui foi o amistoso Brasil e Bulgária em 1991, se eu não me engano. Foi lá no Brinco também. Mas é o único jogo da seleção aqui em Campinas que eu saiba. Ah, mas assim, ia ser interessante se trouxessem jogos aqui pra Campinas da seleção brasileira. Eu não sei, aqui é uma região muito boa, muito grande. Acho que seria legal receber o Brasil Ah, aqui. porque os estádios são muito ruins, né? Eles precisam melhorar muito, né? Então, veja, o estádio do Guarani, o estádio da Ponte Preta chegou a ser um dos maiores do Brasil lá na década de 50, né? O estádio do Guarani tem uma estrutura espetacular para os moldes da década de 70. De lá para cá, o futebol se modernizou muito, né? Agora tem aqui a história do padrão FIFA, tem que ter as arquibancadas cobertas, etc. Banheiros com uma qualidade superior, né? E os estádios do Guarani da Ponte pararam há 20, 30 anos atrás, né? Então a gente tem que ter uma melhora considerável da gestão. Isso acaba atraindo público para o estádio, né? Que pai que vai se dispor a levar o seu filho pequeno se você não tem um banheiro decente? Ou você vai levar sua namorada num estádio que um banheiro não está legal também? Então, ou a possibilidade de você comprar alguma comida diferente, né? É modernizar nesse sentido, né? Acho que sim, né? Interessante ir por esse lado. Mas acho que assim, não seria interessante, sei lá, se os clubes reformassem os seus estádios, ou tem que ter realmente essa questão de ter que demolir o estádio, construir outra coisa, e depois, sei lá, fazer o estádio em outro lugar. Claro que hoje em dia tem essa questão das arenas serem o maior foco e tal. Mas não certo também, não seria interessante, sei lá, modernizar o estádio, porque tem projetos, acho que da Ponte para fazer isso e tal. E eu queria ver isso mais do senhor. Fala um pouco sobre isso, a respeito, quer dizer, de você, Stefan. Desculpa qualquer coisa. Bom, o Corinthians já não jogava na Fazendinha, né, no Parque São Jorge há muito tempo, né? Então, e ele era meio mambembe, né? Então, às vezes mandava a final de campeonato no Morumbi, às vezes no Pacaembu, né? Ele ia teve algumas finais de campeonato paulista que foram para Ribeirão Preto, para São José do Rio Preto, né? Enfim. Agora, o Palmeiras demoliu, né, o Palestra Itália e no mesmo lugar construiu o Allianz Parque agora, né? Ah, enfim, o Guarani e a Ponte entrariam na mesma condição, por exemplo, do Grêmio, né? O Grêmio saiu do que era o antigo Estádio Olímpico e foi para uma nova arena, num outro lugar, começa do zero, né? Ah, o Guarani, por exemplo, tem que mudar inclusive o hino, porque o estádio, o Brinco de Ouro, é citado no hino, né? Como é que fica isso daí também, né? Acho que não falam, do Moisés do Carelli não falam. Não. Ah, tá. Você é bem envolvido com a organizada? Não? Ah, entendi. Intensa, é tensa. Por que você arrumou encrenca com a torcida? Sabe a final do Campeonato Paulista de 2017, cara? Foi entre Ponte Preta e Palmeiras? Enfim, eu fui lá, eu era estudante, queria guardar as minhas coisas, sabe? Aí meio que, sei lá, eu fui pedir pros caras da Jovem pra guardar meus materiais escolares, eles achavam que eu tava dando confusão lá, que eu queria brigar com eles, enfim. E aí deu essa merda aí, deu o que deu. Eu não queria que confusão com nada, eu tive que guardar no bar mais de baixo. Eu não sei se explicou bem, eu acho. Uhum, Aí deu isso, né? Foi assim, mais uhum. ou menos. Eu me coloco no lugar da torcida, porque já imaginou se alguém tem nessa mochila alguma coisa ilícita ali no meio? Eles não iam querer guardar, né? Uhum. Eu não gostaria de que alguém chegasse para mim e falasse assim, ó, guarda essa mochila aqui para mim. Mas o que que tem lá dentro? Por que que você quer que eu guarde, né? É complicado.
E olha, não foi a única vez. Teve uma vez, por exemplo, que eu tava no trabalho, meu jogo entre Ponte Preta e Sampaio Correia. Aí, sabe, o que eu tava com a camisa naquele jogo do. Camisa da Argélia, sabe? Que é uma camisa Sim, branca com verde, né? Aquela camisa, tipo, meio estranha, por causa de da verde. questão do verde. Uhum. E aí eles me mandaram tirar na hora, eu tive que tirar, senão eu ia apanhar, né? É foda, né? Essas coisas. É, coisa de torcida, né? Por exemplo, acho isso bobagem, né? Então, o sistema de som não fala o nome do adversário, né? Isso não muda nada. Lógico que o derby é um jogo diferente, mas você vai proibir um cara de usar verde no campo da Ponte Preta, ou proibir um cara de usar preto no campo do Guarani? Eu acho isso bobagem, mas tem gente que acha que isso faz parte da rivalidade e tal, né? Tanto que por causa desse episódio aí, eu acho que eu parei até de usar a camisa de outros times. Mas que eu uso uma camisa do canal Coruja e tal, e a da Ponte. Mas só vou com a camisa da Ponte. Eu não quero apanhar de torcedor não, hein? Medo, sabe? Então eu meio que aprendi, tem que respeitar a instituição, né? Aprendeu. É, tanto que eu evito ficar um pouco longe da torcida organizada, pra não envolver muito em questão de violência, essas coisas, sabe? E também porque, sei lá, eu tenho esse episódio eu não gosto muito, sabe? Enfim, é e sim. Não, eu procuro não ficar no meio da torcida organizada vendo os jogos, né? Mas quando é um jogo mais animado, eu gosto de ficar ali perto, né? Porque no fim das contas o batuque, né? O canto acaba contagiando e você fica mais animado para torcer. Agora tem dia que você está mais cansado, tal, eu prefiro ficar mais distante, né? Geralmente as torcidas organizadas não veem o jogo do melhor lugar no estádio, né? Para você conseguir ver o jogo e conseguir enxergar a tática, a movimentação de jogadores, eu gosto de ficar bem no meio e lá no alto. Daí você consegue enxergar as linhas de defesa se movimentando e tal, né? Olha, eu no meu caso eu prefiro ficar um pouco mais no meio, pra olhar um pouco a questão e mais embaixo também, pra ficar olhando mais a questão do jogo, ou um pouco mais próximo ao goleiro também, porque dá pra você ver uns lances de defesa, gravar algumas coisas, é legal. Ver atrás do gol, para mim, é horrível. Nossa, os derbys que eu fui ver lá no campo da Ponte, que você fica atrás do gol e a arquibancada é bem distante do gol, você não consegue praticamente enxergar o gol do outro lado, né? Eu tendo mais a ir atrás do gol, é horrível, né? Mas eu tendo mais a ir atrás do gol por conta de barulho, essas coisas Uhum. eu não gosto muito. Mas eu podendo ver sempre no meio do campo, eu procuro ver. Tem gente que gosta, né, de ver na linha da bandeirinha de escanteio, né? Enfim, é gosto, né? É, sim, né? Gosto, cada um tem o seu. Bom, agora se não se preocupe, eu vou dar uma pesquisada, porque a minha terceira pergunta, ela tem a ver com o Serecamp, né? Que eu queria falar sobre o fim e futuro desse estádio. Eu vou mostrar aqui. Você que manda, eu sou convidado aqui, você que decide. Segundo essa apresentação que eu estou mandando, eu queria falar meio que sobre o Serecamp, né? Que é um estádio que é do Ah, tá. governo e meio que é lá no Conheço. próximo ao centro. É um estádio que, tipo, já mandou para outros Campinas, Ali, sabe? deixa eu lembrar o nome É da que eu não rua. sei direito onde Ô, que era, eu caramba. não lembro onde fica, mas eu achei interessante você falar um pouco sobre ele. O que, que é o fim e o futuro desse estádio. Você poderia dizer pra mim alguma coisa? Sei lá. Ali eu acho que é Guanabara ainda, né? Atrás da, da estação, da linha de trem da Mogiana, né? Bom, o estádio da Mogiana, né? Era onde o time da Mogiana mandava os seus jogos, né? O estádio do Guarani era ali pertinho, né? O Pastinho, né? Era na Baronesa Geraldo de Resende, um pouquinho para baixo. E daí a Mogiana deixou de existir. Eu não vou lembrar exatamente o ano que isso aconteceu. E por conta de dívidas, o estádio, né, toda a área foi acampada pelo poder público estadual. Né? Então, o governo do estado de São Paulo começou a gerenciar aquela área. E ali, hoje em dia, né, o estádio é chamado de Serecamp, né, que é uma área de espaço de recreação e lazer aqui para Campinas. A gente teve alguns jogos mandados ali na Copa São Paulo de Futebol Júnior, né? E os do Campinas. Eu cheguei aí ver jogos do Campinas lá, na época que o Careca participava do time, né? E ele jogava.
Era o Careca e o Edmar, né? Isso. Daí o Campinas deixou de existir, né? Foi para Barueri. O Careca eu sei que saiu, né? E hoje em dia eu acho que o Edmar toca aquela. Como é que chama ali? Atrás do Extra, que tem ali o entroncamento da Dom Pedro com a Campinas Mogi. Ô caramba. É o Careca. Careca é o futebol clube, né? Que chama ali, né? Que o pessoal vai lá jogar beach tênis, vai jogar vôlei, futebol e tal. E eu fui ver uns jogos do Careca lá. O Careca estava com 44, 45 anos já. Eram jogos de domingo de manhã e é um estádio muito acanhado, né? Mas é gostoso ver o jogo lá. É essa ideia de futebol romântico, né? Que a gente tem nessas áreas. Bem, a minha relação com o Telecamp foi o seguinte, eu via vários jogos lá, até porque os jogos da Copa São Paulo eram muito gratuitos, mas assim, e uma equipe, tá lá, da Rondônia, do Amapá, acho que eu lembro que uma vez foi o trem, né? E meio que assim, eu vi alguns jogos também do Campinas, infelizmente o fim do Campinas foi triste, mas eu lembro de ter assistido alguns jogos, principalmente tipo do Campinas contra essas equipes aí. Eu não lembro. Eu sei que teve um Guarani Campinas que tinha 2, 3 mil pessoas, tinha gente lá de fora querendo entrar e não conseguiu, tal. Mas já faz alguns anos, né? O Campinas deixou de existir já faz o quê? Uns 10 anos, eu acho. Por aí, né? É, infelizmente Campinas acabou indo para Barueri, o Esporte Clube Barueri hoje é licenciado. Eu queria saber se há algum plano naquela área no futuro, ou se algum clube pretende jogar lá, por ser tipo uma nova terceira força. O que você acha disso? A área ali pertence ao governo do estado de São Paulo, né? Se ele julgar interessante vender, né, para se desfazer dessa área, que com certeza consome recursos públicos, né? Ah, mas pode colocar ali algum equipamento público, né? A gente pode pensar em alguma, você falou de escola, né? Alguma escola pode se desenvolver ali, ou algum equipamento público de saúde, ou então passar para iniciativa privada, fazer uma parceria público-privada, né, uma PPP, não sei, mas a área pertence ao governo do estado de São Paulo, né? Mas eu acho difícil ali surgir um novo time de futebol que acampe aquela área e assuma para tomar conta, né? É, né, bem assim mesmo, tipo, realmente ser campo vai ser meio complicado. Enfim, mas vamos ver o que vai se resolver nesse lugar, vai que acontece alguma coisa. Bom, enfim, para a próxima pergunta vai ser interessante que eu vou falar um pouco sobre futebol amador. Como sabe, né? O futebol amador de Campinas é bem interessante. E tem muitos jovens se desenvolvendo no futebol amador hoje em dia, tipo Bruno Henrique, Rafinha e tal. Aí fica essa questão. O que o desenvolvimento do futebol amador pode desenvolver a equipe? Será que vai surgir, tipo, sei lá, um novo Bruno Henrique? Fala um pouco sobre isso e como o futebol amador de Campinas, ok? É, até a década de 40, se eu não me engano, a gente tinha os campeonatos campineiros, né? Que aí todos os times de Campinas disputavam. Mas era uma fase que Ponte Preta e Guarani eram amadores, né? Quando foi instituída a lei do acesso, né, em 48, e daí o 15 de Piracicaba subiu em 48, com a ajuda da Ponte, que a Ponte fez de tudo para o Guarani não conseguir subir em 48. O Guarani subiu em 49 e a Ponte subiu em 69 daí, né? Daí o futebol amador de Campinas foi perdendo força, o Guarani e a Ponte foram se profissionalizando e esses outros times eu acho que começaram a desaparecer, né? Não sei exatamente o que aconteceu com cada um deles, né? Acho que o que fica mais na nossa cabeça é o da Mogiana, mas tinha outros times de ferroviários, tinha time do Bonfim, né? Eram outras equipes que existiam aqui também. Uh, Olha, eu até queria que você me explicasse um hum, pouco. Não, não é que são. Eu não entendo muito sobre essa questão do futebol amador. Como tipo, você vê, eu sei que eram clubes antigos, mas atualmente tem vários também. Por exemplo, Parque é, Brasília. a Rádio E Bandeirantes, há um tempo atrás, promoveu, né, bastante o futebol amador e, inclusive, tinha narração. A final foi disputada no Campo da Ponte, se eu não me engano, há uns anos atrás, né? Enfim, gera muita rivalidade.
Agora, são atletas que não são profissionais, apesar de muitos deles terem uma qualidade tão grande ou superior que muitos profissionais que a gente vê aí jogando no Guarani na Ponte. Né? Talvez são áreas que merecessem mais atenção, inclusive dos olheiros, né? Então, gente de Guarani de Ponte Preta deviam circular mais pelos campinhos aí de Campinas e prestar atenção nessa molecada que está jogando bola em campo de terra, né? Que talvez eles tenham muito potencial e só precisam ser lapidados, né? Uhum. O que é? O Tietê também, não é? Que era do Grêmio Osasco, depois foi para São Paulo e tal, não era? É jogador que se profissionalizou com mais de 20 anos, tal, que isso é raro hoje em dia, né? Bom, e quanto ao Red Bull Brasil? Você acha que eles são marcantes, assim, tipo, no Uhum. futebol ou não? Diga a sua opinião sobre isso. Então, E meio que essa mudança deles pra River, pra, sei lá, Bragança e tal, e também, tipo, desistido do projeto por conta da dificuldade de subir pra série D, C, eu acho. então o Red Bull continua existindo, né? O Red Bull, o Red Bull ele nunca teve sede em Campinas, né? A sede dele era em Vinhedo, se eu não me engano, Acho que na verdade eles eram de Jarinu, né? Jarinu. E ele vinha mandar os jogos no campo da Ponte e a Ponte locava pro Red Bull, né? Então não sei se dá para a gente considerar ele. Eu fui ver um Guarani Red Bull lá no campo da Ponte, fui ver Guarani Red Bull no Brinco, mas não sei se dá para a gente considerar exatamente como uma força do futebol de Campinas, né? E agora que a Red Bull formalizou a parceria com o Bragantino, acho que eles vão investir cada vez menos no Red Bull. Olha, então, ele virou meio É, que um time B, na verdade. Se tornou tipo uma sede onde lapida jogadores, sabe? Para o time principal. uhum. Virou um time B. É, virou um time B, né? Até por causa disso. O time tentou várias vezes querer subir o caminho mais longo. E conseguiu isso no Paulista até. Mas acho que no Brasileiro não deu pra sair da última divisão. A última divisão Ah, é tá. difícil. Precisaria subir para a primeira do Paulista, né, para conseguir as vagas na Série D e depois ir subindo no Brasileiro. É como eu sempre falo, a última divisão é sempre a mais difícil de todos, sabe? Dentro do estadual quanto nacional. Olha, a terceira eu já vi, como diz o Carlos Batista, é o circo dos horrores, né? Ah, mas cara, você tem que entender que a quarta divisão tem times muito bons, tipo Caldense, que é muito bom no Mineiro, Bangu. E não sei o que deu errado no Bragantino. A quarta divisão tem times bons na quarta divisão, né? Agora vai ter o Santa Cruz, o Paraná vão jogar, né? O Oeste vai jogar lá. Enfim, mas tem coisa que é semi-amadora, né? A gente pega uns estados do Norte e Nordeste que você fala, isso, será que isso é futebol profissional, né? Acho que assim, nesse tanto de tempo que eu falei de futebol brasileiro, acho que eu até me empolguei um pouco falar de outros futebols, porque na verdade é o nosso tema é falar sobre futebol da nossa região, né? Enfim, eu acabei me empolgando um pouquinho. Se a ideia era falar de futebol de Campinas. Sim, agora acho que vamos para a última pergunta, até porque já está dando o nosso tempo, né? Enfim. A última pergunta vai ser interessante, é sobre a Copa do Mundo em Campinas. Como sabemos, Campinas tem várias fanfests, até, tanto que foi até um tema do meu trabalho em 2018 sobre fanfest lá do Largo do Rosário. Aí eu queria saber, na sua opinião, como Campinas se trata com a questão da Copa do Mundo? Porque em 2014 teve uma grande influência, porque Portugal escolheu o Moisés Lucarelli e o Nigéria escolheu o Brinco de Ouro. E ambos ficaram em hotéis próximos, obviamente. Nigéria ficou ali no Hotel Vitória, né? E Portugal ficou no Nacional Inn. Acho legal essa ideia. O que você achou desses anos? E também a questão das fanfests, sabe? Que teve em 2010, 2018 e 2014. Eu achei legal essa frase, queria conversar sobre um pouco essa questão também que na Copa teve
Muitas seleções vieram do estado de São Aproximadamente Paulo metade, né? Acho também, que por foram questão do. 15, 16 que vieram pra cá, né? Espero ter ajudado, não sei. Mas foi legal essa ideia de falar sobre isso, porque acho interessante falar sobre É, 2014. logisticamente ficou interessante, né? Porque a Nigéria ficou ali no Vitória Hotel, na Norte Sul, que está a algumas centenas de metros do Brinco de Ouro, né? Tá pertinho. E Portugal ficou no Nacional Wing, né? Ali no trevo, né? Da Anhanguera com a Santos Dumont, está pertinho também do centro de treinamento da Ponte Preta, ali no Eulina, né? Então, logisticamente ficou ótimo para eles. E Campinas tem facilidade com aeroporto, né, com rodovias, né, isso ajuda bastante. Vai lembrar que tivemos treinos também da Nigéria e Portugal antes da Copa, ficou legal até. Isso, teve um treino aberto, né, de cada seleção, né, a FIFA obrigava a ter um treino aberto de cada seleção. Eu fui ver o jogo da Nigéria com o Irã lá em Curitiba. Foi um 0-0 bem sem graça. E assim, Portugal não foi muito longe na Copa, até caiu na fase de grupos. Mas assim, ficou interessante porque aquele jogo treino aberto, o Roberto Volpato, que era o goleiro da Ponte, ele já treinou junto com o Cristiano Ronaldo, eles presenteavam a camisa um com o outro. Acho que o Cristiano Ah, que Ronaldo tem uma legal. camisa da Ponte pra guardar na sua coleção e ficou legal até. Eu não pude ir, mas da hora saber que esse grande ídolo, meu ídolo, tá lá, né? Fez lá na Ponte Preta. Tá. É, lá atrás, né, quando o Cristiano Ronaldo estava começando a carreira, ou pelo menos não era tão famoso, né, ele jogava junto com o Deco, né? O Deco, eu não sei se ele é daqui de Campinas, mas ele teve uma passagem pelo Guarani também, mas isso na Copa lá de 2002, 2006, agora eu já não vou lembrar mais exatamente. Acho que eu até lembro, hein? Mas eu lembro, sei lá, Isso, do Corinthians Alagoano. Acho que foi o Pepe, eu não me lembro, sim. Mas acho que sim, o Deco participou muito tempo. Eu acho que até o isso, Cristiano isso. Ronaldo devia pensar em jogar mais tempo. Ele, Ah, o Cristiano Ronaldo, ele tá com 36, 37 anos, o Deco deve estar perto dos 50 já. né? Vai que ele joga até o Cazu. Bom, o Cazu joga até os 50, vai que o Cristiano Ronaldo joga Ah, até mais. ele se cuidando, do jeito que se cuida, vai longe. Agora vamos à nossa última questão, que é a questão das fanfests e dos lugares de troca de figurinhas, que somente lá no centro. Eu queria saber um pouco da sua opinião sobre isso. Somente as de 2010, 2014 e 2018. A Copa do Mundo acaba sendo um espaço, né, um momento de congraçamento entre os povos e as nações de maneira geral, né? É, e se a gente parar para analisar que as pessoas começam a se envolver, e como você falou, colecionar álbum de figurinha, e tem jogo passando, né, o dia inteiro, e sempre tem alguém que simpatiza mais com uma seleção, ou com um jogador, ou gosta mais de uma camisa, ou a mulherada acha o técnico bonito, o jogador bonito, enfim, sempre tem alguma coisa que te faça torcer ou odiar alguma seleção, né? Enfim, são questões íntimas de cada um que acabam fazendo com que algum interesse sobre questões de geografia, questões de política, questões históricas acabem vindo a aflorar para a gente aqui. Para Campinas, a gente tem espaços que foram criados, né, para a torcida se organizar. Na Copa de 2014, Campinas teve uma área de fanfest, né, ali no centro de convivência. Então, era um espaço interessante para as pessoas conviverem. E na última Copa, se eu não me engano, foi na Estação Cultura, né, que as pessoas podiam sentar lá para ver o jogo, assistir. Enfim, na verdade você inverteu a ordem, né? 2010 foi no Centro de Convivência, 2014 na Estação Cultura e 2018 foi no Largo do Rosário. Ah, eu achava que tinha sido na Copa que foi aqui no Brasil, né? Então não, então foi em 2010. Ah, tá. Quando você vai ficando velho, você começa a confundir as coisas já, né? É, eu também, pra falar a verdade. Bom, acho que agora tá na hora da gente encerrar, né? Tá certo. Sabe? Mas muito obrigado, assim, pela sua colaboração, sabe? Eu gostei dessa entrevista, achei Que bom, interessante. eu desejo a você
todo o sucesso do mundo nesse seu novo empreendimento aqui, que corra tudo bem. Eu sou fã dos seus vídeos no canal Coruja. Cada vez mais as suas edições estão ficando melhores. Eu estou gostando dos temas que você traz, são assuntos que não saem normalmente nos telejornais esportivos, tal. Tá de parabéns aí por toda a sua evolução. Parabéns mesmo. Desejo muito sucesso. Muito obrigado. Venha mais vezes, eu terei mais temas para tratar. E eu quero agradecer a sua presença, muito obrigado mesmo. Enfim, eu quero agradecer a todos que assistiram esse podcast. Eu acho que foi muito interessante falar sobre tudo isso e quero agradecer também aos professores Stefano pelo tempo e pela presença aqui. No fim, eu fiz o meu vídeo. Muito Claro, claro, estou obrigado. à disposição. É só você marcar que eu vou ter um imenso prazer em vir aqui. Bom, obrigado a todos. Tchau, valeu. Vejam mais vídeos como esse, tá bom? No mais, obrigado.